Então, pessoal, hoje tenho o doutor Giovanni aqui conosco, porque o doutor Giovanni, depois vou falar, ele está fazendo um trabalho extraordinário sobre o guia clínico. Já tenho comentado isso nas nossas outras lives, né? Depois falaremos um pouco mais desses detalhes. Inclusive, o doutor Giovanni é um novo membro da família Titan. Obrigado, Christian. Ele vai receber... no final do mês, né, o Titan dele, ele vai começar a trabalhar com o Titan. Fiz um namoro, né, por um bom tempo, né, doutor Giovanni? E aí agora ele está se organizando para começar a trabalhar um pouco mais com o Titan. Agora vou contar um pouco o currículo do doutor Giovanni, porque é um currículo bastante extenso, né, doutor Giovanni? Nada, Christian, que isso? Quantos anos de atividade, doutor Giovanni? 30 anos, Christian, 30 anos. Eu sou formado pela UNB, Universidade de Brasília, pela Federal daqui de Brasília, né? Certo. Estou há 30 anos como dentista e sou biólogo também. Isso é interessante, porque o currículo do Dr. Giovanni, a diferença de alguns ministros, não sei como podemos chamá-los, né? É um currículo bem variegado, né, Giovanni? Deixa eu só... bem eclético, bem eclético, Vou dar a lida aqui, né? Então, Giovanni atua há cerca de 30 anos como cirurgião dentista. Além disso, tem especialização em ortodontia e ortopedia facial pediátrica. O Dr. Giovanni também é professor de graduação em odontologia do Instituto de Ensino Superior de Brasília e tem experiência na área de odontologia com ênfase em ortodontia, disfunção temporomandibular e dor orofacial, atuando principalmente nos seguintes temas: biotecnologia, biomecânica muscular, fármacos para inibir recidivas ortodônticas, diagnóstico molecular de reabsorção radicular externa. E para alavancar a qualidade dos seus atendimentos, o Dr. Giovanni também passou a utilizar, ou vai passar a utilizar, o equipamento Titan. Então, Giovanni, você tem várias coisas, né? Por que está curioso assim, Giovanni? O Christian, eu acho que o Titan veio para ficar, né? Pelo que eu li, pelo que eu estudei, você sabe que eu sou um pesquisador, né? Certo. Eu sempre gosto de pesquisar acerca das novas tecnologias. E o Titan, ele é revolucionário, né? Ele permite uma análise quantitativa que antes era feita apenas qualitativamente, né? Então, você consegue precisar, né, o equilíbrio muscular de nossos pacientes, né? Isso aí, do ponto de vista clínico, é formidável, né? Sim, porque abre aspectos empíricos que viram aspectos objetivos, aspectos quantitativos, né? Aspectos empíricos que talvez deixam, né, mistério, a falta daquela pecinha para finalizar um tratamento, né? E aí, estava introduzindo no começo, né, que o Giovanni fez um trabalho muito interessante, né? Quando comecei a falar nas lives sobre o nosso guia clínico, o Giovanni tomou a iniciativa de traduzir o nosso guia clínico. Então, ele está há um pouquinho sempre traduzindo algumas coisas do italiano para o português. Hoje, a temática da live é justamente ver o que o Giovanni, com a sua experiência clínica, com a sua experiência de pesquisador, está encontrando dentro do guia clínico. A minha primeira pergunta é: por que Giovanni fez esta tradução? Olha, Christian, aquele negócio, a gente é sempre um curioso, né? A gente tem curiosidade, né? O pesquisador, pesquisa é o que é? É curiosidade. Então, você tem que buscar informação, né? E a informação está em inglês ou em italiano, a gente corre atrás, né, Christian? A gente procura se informar da melhor maneira possível, né? Nos artigos científicos, né? E você conseguir obter informação
é muito valiosa, né? Conhecimento é poder, né, Christian? Conhecimento e poder. Estava escutando um resumo de um livro da Humans, do Harari. Não sei se ouvi falar desse livro ali, né? É bastante famoso. Ele fala bastante que a grande mudança da humanidade foi em função da narrativa, da passagem de conhecimento, né? Este foi o começo, né, da conquista da raça humana do mundo. Sim. Então, o conhecimento, sem dúvida, é um poder enorme que a gente tem. E aí você foi atrás dessas questões, né, de conhecimento do que Sim. proporcionava. Muito bem. E aí, Giovanni, me conta um pouquinho. O que você encontrou? Algumas ideias que você sacou de interessante dentro do guia? Olha, o Titan, ele permite com que você faça uma análise do equilíbrio muscular, né? Essa é a palavra-chave, equilíbrio, em termos quantitativos. Então, permite você fazer uma determinação do baricentro, por exemplo, do centro de gravidade da oclusão, se é posterior, se é anterior, do índice de atividade muscular, se tem uma simetria muscular, né? Se tem uma participação maior dos masséteres ou dos temporais. Isso é fundamental do ponto de vista odontológico. Por quê? Todo o tecido ósseo ele é determinado geneticamente pelos tecidos moles, em função epigenética, digamos assim, né? Pela teoria da matriz funcional de Mohs, né? A gente sabe que o crescimento ósseo, o desenvolvimento ósseo é todo modulado pelos músculos, né? Então, o equilíbrio muscular ele é necessário para que a gente conheça essa parte morfológica da fisiologia do sistema estomatognático, da cavidade bucal, né? Então, sim, você tem um equilíbrio do sistema estomatognático, você tem que ter um equilíbrio muscular. E para você fazer uma análise desse equilíbrio muscular, você precisa de ferramentas tecnológicas como o Titan, né? Que permite avaliar quantitativamente, né? Essa fisiologia muscular. Eu sempre falo o seguinte, que a forma ela é muito atrelada com a função, é um binômio, forma e função, né? Opa, se você tem uma forma, né? Uma forma perfeita, você tem que ter uma função também quase que perfeita, né? Em equilíbrio muscular, né? E o Titan permite com que você determine esses parâmetros quantitativos, né? Você permite verificar, inclusive, se tem também uma atividade mais do lado esquerdo ou direito de uma certa, de um temporal, tanto do plano frontal ou, no caso, sagital anteroposterior. Então, permite com que você tenha parâmetros para você conseguir uma melhor avaliação do seu paciente. Basicamente é isso. Sim. Uma frase que eu gosto hoje de conversar com os nossos clientes é uma frase do William Blake, né? Um poeta inglês que falava assim: a arte e a ciência se encontram nos detalhes, né? Então, eu sempre falo assim, não tem uma frase mais adaptada à odontologia que essa daqui, porque é uma arte, porque vocês estão esculpindo a boca do paciente, né? Estão fazendo uma escultura, buscando como sempre me lembra esta frase aqui, né? Aqueles escultores do Renascimento italiano, Leonardo, Michelangelo, que faziam a forma perfeita, o corpo... Escultura, né? Olhava e ficava bonito, né? E aí o Michelangelo. Busca isso, sabe? Um Michelangelo lá na boca da pessoa buscando aquela harmonia, só que faz isso com ciência, porque atrás tem um trabalho de anos, décadas, centenas de anos, mais a experiência do profissional. É uma ciência também, né, Christian? Exato. É uma arte com a ciência, né? É uma arte com a ciência que busca detalhes. E aí, os músculos são um detalhe um pouquinho obscuro da investigar, só que eles são extremamente presentes e protagonistas dentro da questão da estrutura. Gostei muito desta questão que você colocou da genética, que é um aspecto que você
estuda, né? Sim. Do crescimento atrelado aos músculos. Me fala um pouco mais desta parte, Giovanni. Você tem, com o Tita, você pode determinar, por exemplo, se há uma torção, se há uma assimetria óssea, através do envolvimento muscular. Por exemplo, você pode precocemente determinar uma assimetria muscular, um trabalho muscular assimétrico, que possa desenvolver uma assimetria óssea, né? Então, essa torção permite que a gente atue precocemente, inclusive, para você conseguir que se forme lateroclusões, né? Tipo uma assimetria óssea, devido à atividade muscular assimétrica. Então, é muito interessante o TITA nesse sentido, como um tipo de prevenção desse tipo de maloclusão, né? Certo. Eu achei bem interessante também essa ferramenta da torção. Inclusive, muitos contatos deflectivos, né, possam levar à formação de assimetrias ósseas. Com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento, né, do ser humano ontogenético, você pode ter um crescimento assimétrico, né, um laterognatismo mandibular, por exemplo. Isso você consegue determinar com o TITA. Então, é bem interessante. Eu lembrei de duas associações no corpo, na parte biomecânica, né, do meu outro braço que eu trabalho normalmente. Por exemplo, na escoliose, que muitas vezes entra naquela bola de neve, cria uma variação de tônus muscular que vai só agravando a escoliose, que vai só agravando esta variação de tônus muscular, como também no caso do pé chato, por exemplo, né, que aí começa a ter esta falta de tônus na parte do tônus muscular do pé, e aí o pé, né, depois vai só degenerando a coisa. Então, na boca também tem essas questões, ou seja, os músculos poderiam também agravar, eventualmente, crescimentos ósseos irregulares, né? Tá, isso é bem interessante. Bem isso aí a gente chama de epigenética, né? Epigenética, né? O próprio meio ambiente, a própria condição do desenvolvimento é atrelado à parte muscular, né? Com certeza. Okay. Ótimo. E aí, Giovanni, você trabalha muito, tanto na ortodontia quanto também na DTM. Sim, né? Sim. Aí, por exemplo, na parte de DTM, que sacada você achou dentro do guia clínico? Olha, a parte muscular, ela tem, lógico que essa síndrome, né, a DTM é multifatorial, lógico que não é dependente da parte da oclusão apenas, tem fatores psicogênicos, né, fatores de estresse, tem outros fatores, mas a parte muscular também ela tem uma participação muito efetiva na síndrome, né, principalmente na síndrome miofacial, né? Que você tem certos músculos com alterações funcionais, né? E o TITA permite com que você faça uma aferição clínica dessa disfunção muscular. Eu acho que é bem interessante também, nesse aspecto. E sobre a parte ortodôntica, o que você encontrou de interessante? Tem bastante casos de ortodontia ali, né? Eu acho que para que você consiga uma boa finalização de ortodontia, você tem que ter um equilíbrio muscular, neuromuscular. Então, como é que você sabe se você terminou bem em termos fisiológicos, em termos de fisiologia muscular? Então, o TITA te dá um parâmetro clínico para você ver se essa nova musculatura, né, ela está se adaptando àquela nova formação dos tecidos dentários que você fez durante a movimentação dentária, né? Então, você tem um parâmetro clínico para verificar
para você poder pegar os seus casos e finalizar bem, do ponto de vista o quê? Ortodôntico. Então, é muito interessante mesmo. Certo. Tem já uma pergunta aqui, olha aqui, é do Dr. Márcio, que inclusive acho que o Dr. Márcio é ortodontista também, né? Qual é a sua experiência prévia na cobrança do exame com o Titan? O Márcio, o Giovanni ainda não recebeu, e o que estamos discutindo, que talvez tu perdeu o começo da live, né? É que ele tomou a iniciativa de traduzir o guia clínico, e aí eu estou discutindo com ele que ele encontrou de interessante dentro do guia clínico, né? Sendo que o Giovanni também é pesquisador, né? Estamos discutindo esses detalhes. Esta parte, Márcio, talvez conversamos particular, ou te indico algum dos nossos clientes que possam tranquilamente conversar com desta parte de aproveito, né, dentro dos tratamentos da parte de comercial também, tá? Vou te indicar dois clientes para conversar sobre este assunto. Giovanni, outra questão, né? Quando estávamos falando antes da live, um pouquinho para discutir as temáticas, você me sacou a questão da dimensão vertical, né? O espaço funcional livre. Isso. Um pouquinho sobre isso. Bom, se você tiver qualquer alteração da própria dimensão vertical de oclusão, você pode alterar o espaço funcional livre. E aí você pode ter um estiramento muscular, uma contração muscular, o quê? Por questão proprioceptiva, né? E pode ter um problema, alterações musculares deletérias. E você pode verificar essa dimensão vertical de oclusão correta através do Titan. Então, é mais um recurso que a gente tem para a determinação da correta dimensão vertical de oclusão, principalmente naqueles casos que você tem perda dentária, mutilação dentária, que você perde a altura posterior, você não tem um parâmetro clínico, né? Então, é muito interessante, né? É muito interessante mesmo. É muitíssimo interessante, porque eu vejo, quando eu vejo os casos clínicos, que principalmente dos colegas italianos, muitos dos reabilitadores, né? Eles são focados naquilo. Dimensão vertical, dimensão vertical, dimensão vertical. Porque com o Titan tem a vantagem de ver o impacto. O impacto é bastante atrelado à questão de dimensão vertical. O que acontece? Se a mandíbula, né, se os dentes perdem dimensão vertical, que a mandíbula ela vai se aproximar da maxila, o que acontece? Ela vai gerar um torque biomecânico facilitado para a contração dos músculos. Ou seja, os músculos vão ter a possibilidade de trabalhar com mais força porque a alavanca é mais favorável, tá? E ali entra uma bola de neve devastadora para os dentes, porque os músculos vão continuar desgastando mais, porque vão trabalhar com mais intensidade. Isso aí. De novo, a perca de dimensão vertical que vai fazer que os músculos vão trabalhando mais. É um círculo vicioso, né? É um círculo vicioso, né? Exatamente. É um círculo vicioso muito perigoso. O impacto também, aí eles brincam depois na parte de ajuste final com a componente de dimensão vertical, justamente para encontrar um plano oclusal certo e deixar aquele equilíbrio neuromuscular que gera depois uma estabilidade oclusal no decorrer do para todos, para o paciente. O Giovanni acho que saiu um minutinho. Vamos ver se ele volta. Tá. Bom, Márcio e Otávio já se conheciam. Muito bem. Ótimo. Márcio, depois tenho que falar com você de uma coisa. Tinha uma coisa bem interessante da falar com você sobre aqueles detalhes que estávamos vendo.
Ok, isso, Márcio, hiperatividade dos músculos durante o fechamento. A gente vai ter esta parte aí. Eu já vi casos com um impacto incrível, 300%, né? Olha, o Giovanni voltou. Vamos pegar o Giovanni de volta. Isso aí. Ok, Giovanni está entrando. Estava comentando, né, que eu já vi impactos 300, 400%. Uma vez a doutora Gisele, que hoje não está aqui, às vezes ela às vezes participa das lives também. A doutora Gisele, uma vez me apresentou um caso, falou, olha, que impacto, o que eu faço com isso? Eu falei, olha, por enquanto, põe placa, eu tento minimizar, porque o negócio é alto. Mas assim, voltando nós, né, dentro das tuas pesquisas, né, tu vai usar o Titan agora, imagino, também para começar a publicar alguma coisa. Qual linha tu acha que tu já vai começar depois com o Titan, Giovanni? Eu estou pensando em trabalhar com o bruxismo, né? Eu quero ver avaliação muscular, né, desses parâmetros com o Titan, né? Sim. Eu tenho interesse em fazer um trabalho nesse aspecto, né? Uhum. Pacientes com bruxismo cêntrico, bruxismo diurno, noturno, né? Eu acho bem interessante para ver se tem alguma correlação clínica com o Titan, né? Algum parâmetro que eu possa correlacionar, né? Então, eu pretendo começar a trabalhar nesse aspecto, nessa pesquisa. Tu vai fazer alguma coisa também na parte de ortodontia também? Ah, sim, com certeza, também. A parte também, eu vou trabalhar principalmente com a parte de finalização do tratamento ortodôntico, para ver se melhora o índice. Com certeza vai ter um índice muito melhor em termos de menos recidiva, né? Sim. No tratamento. Eu acho que eu vou ter mais estabilidade nos casos, né? Devido ao melhor equilíbrio muscular desses pacientes, com certeza. Ok, ótimo. Outra coisa, sempre na parte de literatura, me lembro que tu comentaste comigo que vai fazer um livro, né, Giovanni? Sim, nós estamos fazendo um livro, o segundo livro nosso, né? O livro do professor Eduardo Franco e meu livro, né? O Nine Face 2. Nós estamos fazendo esse livro, deve ser publicado o ano que vem, né? É um livro que vai falar sobre ortodontia e um pouco de estética também. Vai ser uma coisa bem integrada, né? Vai ser bem interessante esse livro também. E eu pretendo colocar alguns casos do Titan no livro também, com certeza. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bem. Bom, Giovanni, agora, mais uma coisa que tu acha interessante de colocar sobre o guia clínico? Sobre o Titan, olha, eu quero ver também a atividade, o impacto da eficiência mastigatória. Eu acho que ele permite você verificar a eficiência mastigatória dos nossos pacientes. Isso é fundamental também, é um parâmetro clínico fundamental para a gente poder ver se teve sucesso no tratamento ortodôntico, né? Nos casos... A mastigação é um outro daqueles aspectos, pensando naquela frase inicial lá, né? A arte e a ciência se encontram nos detalhes. É um detalhe crítico. Porque a dinâmica muscular, né? O próprio sistema funcionando, né? Exatamente. Ele é força, né? Força, porque no momento que você começa a mastigar um alimento mais com uma textura mais dura, né? Uma carne, uma coisa mais robusta, aí o trabalho dos músculos começa a ser muito grande. Sabemos que é a articulação que tem a capacidade de gerar mais força do corpo humano. Então, ali já cria um estresse considerável para as estruturas. E esta questão aqui, sem dúvida, né, ataca de qualquer maneira as estruturas e enfim, o trabalho da odonto nestes aspectos. Sim. É pouco que lançamos o protocolo mastigatório. Agora, outro dia estava falando com a engenharia, eles estão já
com uma série de ideias, de coisas novas que estão testando. E a parte interessante é isto, que o Titan agora ele está abrindo novas fronteiras de explorar coisas novas, principalmente no aspecto dinâmico funcional. É muito interessante as possibilidades que a gente tem ali de explorar. Christian, a ciência não para, né? A ciência está sempre buscando novas formas, né? Para poder responder às perguntas antigas, né? Sim. As perguntas de forma recorrentes. muito mais acelerada, né? Hoje a tecnologia é muito rápida, né? Então, por exemplo, lançaram em outubro a questão da mastigação. As ideias novas vão ser bem mais rápidas em ser criada, em ser colocada, porque hoje a tecnologia realmente tem uma agilidade em produzir, né? Incrível. Sim.